Meus queridos irmãos, seja Deus glorificado para todos sempre. Conforme nós informamos, nós estaremos dando início a uma série de estudos que nós estamos denominando Agosto Teológico. E nós estaremos trabalhando com as ferramentas da casa, os nossos obreiros. Temos alguns obreiros vocacionados, não é? Que amam o ensino sistemático da palavra de Deus. E eu já estou avisando-os e colocando-os na escala dos cultos para ministrar a palavra de Deus, e não vai se deter ao culto da quarta-feira, o culto de ensino, que nós chamamos de culto da palavra. Esse trabalho será realizado no culto das senhoras, dos jovens, nos cultos de domingo, e eu peço a participação e o empenho de toda a igreja. Amém ou não amém? Convido os meus irmãos para abrirmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em Marcos. Marcos, Evangelho de Nosso Senhor Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 28. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Os irmãos podem permanecer sentados como estão, e nós faremos a leitura e daremos um destaque ao versículo de número 30. Leiamos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O versículo de número 30, eu gostaria que você marcasse aí 4 formas de expressarmos o nosso amor para com Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, primeiramente, de todo o teu coração. Em segundo lugar, de toda a tua alma. Terceiro lugar, de todo o teu entendimento. Diga comigo, igreja: entendimento. E de todas as tuas forças. Toda a igreja, e de todas as tuas forças. Graças a Deus. Eu gostaria que você marcasse aí a palavra entendimento. Entendimento. Eu sei que todos os que estão aqui amam a Deus. Amam a Deus. E uma das formas de nós expressarmos o nosso amor para Deus é através do nosso entendimento. É através do nosso intelecto. Quem me ouve, diga glória a Deus. Nós amamos a Deus quando dedicamos a nossa mente para aprendermos as coisas de Deus. Infelizmente, para muitos o relacionamento com Deus é um relacionamento de interesse, é um relacionamento com segundas intenções. Parte das pessoas se relacionam com Deus para receber dele alguma coisa. Vem para a igreja somente para receber. Dobra os seus joelhos na oração apenas para pedir, porque querem receber. E eles ainda não enxergaram que o relacionamento com Deus também inclui alguns itens, algumas coisas que nós podemos oferecer para Deus, para a sua obra. E o texto aí nos diz que nós podemos expressar o nosso amor para com Deus
de todo o coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então, como nós amamos a Deus e expressamos o amor também com entendimento, nós estamos, nesse momento, dando início a essa série de estudos, e nós entendemos que a igreja é avivada quando a gente estuda a palavra de Deus. A igreja é despertada quando nós abrimos a Bíblia e nos alimentamos das revelações de Deus que estão disponíveis nas Sagradas Escrituras. Então nós vamos estudar teologia nos nossos cultos. Aqui não é uma sala de aula, nós estamos em um culto, temos pessoas de diferentes níveis de escolaridade, então a gente não vai, obviamente, aqui partir para termos acadêmicos, uma linguagem de difícil compreensão, de forma nenhuma. Nós daremos alguns conceitos, mostraremos a importância, a fundamentação bíblica para a edificação do povo de Deus. Amém ou não amém? Primeiramente, nós vamos começar dando a definição de teologia, o conceito. O que é teologia? Existe uma definição muito comum. E o fato dessa definição ser comum não invalida a sua veracidade. Ela é comum, mas também é verdadeira. Que teologia é a ciência que estuda Deus. É uma definição bem simples. Então eu gostaria que você guardasse no seu coração logo de início esse conceito. E eu quero até pedir aqui, como uma forma didática para você memorizar, que você diga comigo aí o conceito de teologia. Vamos lá? Teologia é a ciência que estuda Deus. Como é que nós podemos estudar a pessoa de Deus? Nós estudamos a pessoa de Deus a partir da forma que Ele se revela. E Deus se revela pela Bíblia Sagrada, a sua palavra. É a revelação especial de Deus, é a Bíblia Sagrada. E através da Bíblia nós conhecemos a Deus. E é do interesse de Deus que nós nos apliquemos ao estudo da sua palavra. Bendito seja Deus. Então a primeira definição aqui é que teologia é a ciência que estuda Deus. Você não precisa ter medo, você não precisa achar que é algo estranho, que enfraquece o crente de forma nenhuma. Teologia nada mais é do que nos dedicarmos ao estudo da pessoa de Deus, ao estudo das coisas de Deus, das disciplinas que nos fazem compreender o plano da redenção, o relacionamento de Deus com o homem, o resgate do homem, do ser humano das garras do pecado e o seu destino eterno. Então isso é teologia. Temos aqui algumas outras definições, como por exemplo, teologia é o tratado sobre Deus, o estudo sobre Deus. Teologia também é o tratado, o estudo sobre Deus e o relacionamento dele conosco, com as obras criadas, com os seres criados. Então esses são os conceitos iniciais que eu preciso apresentar para os meus irmãos. Toda vez que você vê a palavra teologia, você precisa ser criterioso, porque o inimigo das nossas almas, ele é especialista em deturpar, em imitar. Então eu preciso dizer aos irmãos que existem as falsas teologias, e nós não vamos aqui nos aprofundar, mas existe, por exemplo, a teologia dogmática, aonde o dogma vale mais do que a revelação escrita, que é a Bíblia Sagrada. Teologia dogmática. Existe a teologia liberal, existe a teologia humanista, aonde Deus é tirado do centro e o homem é colocado como o centro de todas as coisas, que deve ter os seus sentimentos, tendências e inclinações aceitas, assistidas. Existe a teologia natural, aonde um grupo de estudiosos tentam tirar
o sobrenatural, a fé da nossa visão. A nossa teologia nós chamamos de teologia sistemática. Mais precisamente no campo da Assembleia de Deus, nós chamamos também de teologia pentecostal, porque somos uma igreja pentecostal clássica. E de início, eu quero fortalecer no teu coração que é do interesse de Deus que você seja um crente estudioso. É do interesse de Deus que você ame a palavra do Senhor. O inimigo das nossas almas está apostando todas as suas fichas que o nosso povo é um povo interesseiro. Só aparece quando é campanha para receber alguma coisa, mas quando se trata de um estudo, são evasivos, não se interessam. Mas nesta noite, eu e você que estamos aqui, estamos quebrando esta falsa afirmação, porque estamos aqui pelo fato de amarmos a preciosa palavra de Deus. Quem ama aqui a palavra de Deus? Você pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor? Então é do interesse de Deus que você seja um crente estudioso. E eu vou citar na Bíblia, Mateus 22 e 29, Jesus Cristo disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse ali aos seus ouvintes: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o crente ele precisa conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Tem pessoas que são interessadas pelo poder. Você conhece alguém que é interessado só pelo poder, só pelo movimento, só pelo carisma? É interessado só pela aquele momento de êxtase que o culto pentecostal produz. Tem pessoas que só gostam dessas manifestações, por isso não aparecem em culto de ensino, escola bíblica dominical. Mas é errado o crente ignorar as Escrituras e querer só o poder. Quando alguém ignora as Escrituras e quer só o poder, ele pode obter um poder místico, falsificado, uma experiência que pareça ser de Deus, mas não é, porque ele ignorou a ordem que Jesus Cristo apresentou aqui. Vem as Escrituras, e o conhecimento das Escrituras gera o poder de Deus verdadeiro na vida do crente. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Então é do interesse de Deus que você seja um crente estudioso. João capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oséias capítulo de número 6, versículo de número 3, a palavra de Deus nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Quem aqui tem desejo de conhecer a Deus, estreitar os seus laços de amizade com Deus? É do interesse de Deus que você conheça a palavra. Salmo 119, versículo 11, todo mundo conhece, as crianças conhecem, os adultos conhecem. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oh, glória ao nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz para quem? Jesus diz para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É do interesse de Deus que você conheça a palavra. Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6, a Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, se você quiser andar de vitória em vitória, conheça a palavra de Deus e você vai ter uma vida de poder espiritual. Amém ou não amém? Pastor Erlessandro, qual é a fonte da teologia? Irmãos, a fonte da teologia é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É uma fonte segura. Recentemente eu estive em um estabelecimento comercial e eu encontrei uma pessoa aflita, e a pessoa perguntou se eu não estava preocupado, e eu perguntei quais os motivos da sua preocupação,
E ela disse: olha, vai acontecer isso, eu assisti um vídeo e eu estou aflita, eu não estou contente. E a pessoa se incomodou com a minha tranquilidade. E eu disse para aquela pessoa, e ela anotou para ler depois com calma. Eu disse assim: leia Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você vai ver as virtudes do fruto do Espírito. E na lista de 9 virtudes, tem uma que é a paz. E eu disse para aquela pessoa: não procure conhecer Deus assistindo vídeos especulativos que circulam por aí. Conheça Deus a partir da palavra do Senhor, e a senhora terá a verdadeira paz de Deus. Ô glória! E ontem, eu e a minha filha passamos nesse mesmo estabelecimento, e aquela pessoa estava com um sorriso e disse: pastor, depois daquela palavra, eu fui para a Bíblia, para a leitura daquele texto, e eu estou feliz aguardando a vinda do Senhor Jesus. A fonte segura da verdadeira teologia é a palavra de Deus. Eu já vi pessoas se desviando porque encontraram um suposto livro espiritual. Alguém já se desviou da igreja porque leu um livro apócrifo de Enoque e encontrou uma nova revelação. E essa nova revelação não lhe aproximou de Deus, o que ela fez foi se desviar da igreja. Existem pessoas que estão bebendo em outras fontes e estão se enfraquecendo. Mas a fonte do crente fiel é a Bíblia. Na Bíblia você encontra paz. Está ansioso? Leia a Bíblia Sagrada, e essa ansiedade será repreendida pelo poder de Deus. Está triste? Leia a palavra de Deus, e a alegria do Espírito Santo vai invadir o teu coração. Amém ou não amém? A nossa fonte é a palavra de Deus. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 até o 21. Você pode manusear a sua Bíblia. Estamos no ensino. Você pode anotar para ler depois com calma. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Qual é a fonte da teologia? Versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas. Palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Você pode levantar a sua Bíblia comigo? Pode levantar? Você pode dizer assim: a minha Bíblia é lâmpada de Deus na minha vida, é lâmpada de Deus que afugenta as trevas. Oh glória a Jesus, oh glória a Deus. Eu sinto a gloriosa presença de Deus aqui. A Bíblia é a lâmpada de Deus que afugenta as trevas. Aí o texto de Pedro continua dizendo: até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Versículo 21. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Oh glória a Jesus. A Bíblia foi produzida. Nós vamos ter aqui uma ministração só sobre a Bíblia. Você vai aprender muito sobre a origem, sobre a preservação, sobre a história. Mas a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia é a fonte da verdadeira teologia. São 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, 1189 capítulos, 31.153 versículos. E a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, é a palavra preciosa de Deus, e é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Os nossos primos católicos, a Bíblia deles tem 7 livros a mais. Eles chamam de livros deuterocanônicos. Nós chamamos de livros apócrifos. Nós não os consideramos, porque quando esses livros foram colocados, o cânon já tinha sido fechado há muito tempo. Esses livros foram inseridos na Bíblia no Concílio de Trento, agora em 1546, depois da Reforma Protestante. Então nós não consideramos esses livros.
Mas os livros, os 66 livros inspirados, é a palavra de Deus, falando à igreja, alegrando o coração da igreja. Foi Deus que revelou acerca de 40 autores humanos. O Espírito de Deus soprou a revelação em suas mentes e eles escreveram os preciosos manuscritos da palavra de Deus que nos ensina o caminho para o céu. Glória a Deus. Eu quero agora citar aqui, assim de forma bem sucinta, 5 mitos sobre teologia. Anote aí, 5 mitos sobre teologia. Algumas pessoas não gostam do assunto e ainda desestimulam outros a gostarem do assunto. E talvez a razão seja algum ou alguns desses mitos que eu vou citar. O primeiro mito é que a teologia esfria crente. Crente estudioso fica um crente frio. É um crente sem poder de Deus. Então tem muita gente que não estuda teologia, não se aplica à pesquisa, aos estudos, porque afirma que os estudos esfria o crente. Mas eu acabei de dizer que a fonte da verdadeira teologia é a Bíblia Sagrada. E Jeremias foi usado por Deus no capítulo 23, versículo 29, dizendo: não é a minha palavra como fogo que derrete o ferro, bendito seja Deus para sempre. Não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha. Se a Bíblia é a fonte da verdadeira teologia, logo o crente que estuda, ele não esfria, porque ele está se envolvendo com a palavra de Deus, que é fogo, que purifica, que santifica. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Quanto mais o crente mergulha na palavra de Deus, mais ele é sensível, mais ele é espiritual, mais ele é avivado para a glória do nome de Jesus. O segundo mito é que a teologia, que o estudo, torna o cristão arrogante. As pessoas desenvolveram esse mito por aí. O camarada começou a estudar teologia, ele acha que é superior e ele se torna arrogante. E eu preciso lhe dizer que o centro da Bíblia, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. E em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus Cristo diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se eu leio a Bíblia, se eu estudo teologia, que é o estudo da palavra de Deus, eu me aproximo cada vez mais do caráter de Cristo, e eu me pareço mais com Ele, mais com Jesus. Então, se alguém se diz teólogo, com diploma na mão, mas é arrogante, ele já era um arrogante indouto, ele já era arrogante analfabeto, ele já era arrogante antes de se matricular na escola teológica. Ou então, lhe ensinaram de forma equivocada. Mas a teologia não torna ninguém arrogante. O cidadão procure outro motivo para justificar a sua arrogância. Não é a palavra de Deus. Porque a teologia nos aproxima de Cristo, e com Ele nós aprendemos a ser humildes. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. O terceiro mito que espalharam por aí é que a letra mata. E essa letra que está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, versículo 6, Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí tem alguém que quando vê que a igreja está organizando um seminário, um estudo, aí alguém diz assim: não, eu não vou estudar, eu não preciso disso, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Aí eles dizem que essa letra aí é o estudo, é a pesquisa, é o saber acadêmico. Não, meus irmãos, isso é um equívoco de interpretação. Quando o apóstolo Paulo escreve o capítulo 3 da sua segunda carta aos Coríntios, ele está comparando a antiga aliança, o Antigo Testamento, com a nova aliança, com a dispensação da graça. Bendito seja Deus. E no período da lei mosaica, haviam sentenças de morte. A lei
ela gerava morte, mostrando a incapacidade do homem agradar a Deus pelos seus próprios méritos. É por isso que o texto diz que a letra mata. Essa letra aí é a lei mosaica, não é o estudo. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, irmãos, ele já está velho, e ele já está sabendo que a morte se aproxima, que ele vai ser executado, mas mesmo assim ele diz assim: quando tu vieres, traz os meus livros, traz os pergaminhos. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, bem perto da morte, mas ainda queria estudar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus aproxima o crente da espiritualidade, lhe torna mais santo. Oh, bendito seja o nome de Deus para todos sempre. Aleluia. Amém ou não amém? O quarto mito sobre teologia é o mito que o pentecostalismo dispensa o estudo. Alguém diz assim: eu sou pentecostal, e igreja pentecostal não estimula o estudo, não estimula a teologia, não estimula o saber. Depende de que pentecostalismo você está falando, porque o pentecostalismo clássico nasceu em um ambiente acadêmico agora no século 20. No dia 1º de janeiro de 1901, uma jovem crente chamada Agnes Osma, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, foi a primeira crente norte-americana, pelo menos que foi alcançada pelos historiadores, a ser batizada com o Espírito Santo. E sabe aonde ela foi batizada com o Espírito Santo? Em uma escola, em um ambiente acadêmico. O Espírito Santo aviva a igreja, irmãos, através da poderosa palavra de Deus. Quem aqui é pentecostal? Quem aqui é pentecostal? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Ô glória, vai cair por terra esse mito que pentecostal não é crente da palavra. Não, irmãos, nós somos animados e avivados, é porque o nosso avivamento foi encontrado, foi nas letras sagradas da palavra revelada de Deus. O pentecostalismo surgiu no ambiente acadêmico. Em 1910, chegou ao Brasil 2 missionários suecos, vindo todavia dos Estados Unidos. E eles começaram a difundir a doutrina pentecostal no Brasil, a doutrina dos dons espirituais. E em 1911 nasceu o movimento pentecostal no Brasil, e o seu maior expoente é a Assembleia de Deus. E a primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil foi Celina de Albuquerque. Sabe qual era o cargo de Celina de Albuquerque? Ela era professora da escola bíblica dominical na Igreja Batista em Belém. E olha que os batistas são criteriosos com aqueles que ministram a palavra em sua igreja. Celina de Albuquerque não era alguém desvalida de saber, era uma professora da escola bíblica dominical, ainda uma jovem senhora, e estava doente com uma enfermidade consumindo a sua boca, os seus lábios. E os missionários suecos foram na casa dela e perguntaram: a senhora acredita que Jesus tem poder para lhe curar dessa enfermidade? Ela acreditou, eles oraram, ela foi curada daquela enfermidade que consumia a sua boca, aleluia, e foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, e o fogo pentecostal começou a se alastrar pelo Brasil, e eu e você fazemos parte dessa história. Deixa eu ver se tem mais algum pentecostal aqui. Levante a mão e glorifique ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os 2 missionários, um era metalúrgico, Daniel Berg, mas Gunnar Wigner, irmãos, era teólogo. A igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, nasceu, e um dos seus pioneiros, fundadores, era um teólogo, que estudou no seminário teológico sueco, no campus universitário de Chicago, nos Estados Unidos. Inclusive ele escreveu a punho, à mão, uma monografia de 76 páginas, intitulada O Tabernáculo e Suas Lições.
Oh, glória a Deus. Queridos, o verdadeiro avivamento nasce das Escrituras. E o povo pentecostal clássico descobriu o poder de Deus. Não foi invencionice humana, foi nas páginas sagradas das Escrituras. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. E em último lugar, outro mito sobre teologia é o mito da chamada de Deus. Fui chamado por Deus, então eu preciso só de unção. Esse é o quinto mito. Tem gente que não estuda porque recebeu uma profecia, porque teve um sonho, porque teve uma visão e Deus chamou ele para a obra. E ele disse: não, meu amigo, Deus me chamou. Eu não vou perder tempo no negócio de ler, negócio de ir para a igreja, ficar sentado com Bíblia aberta. Não, se Deus me chamou, eu só preciso de unção. Isso é um mito. Diga comigo: a experiência sobrenatural não anula o preparo. E eu vou te provar na Bíblia. O apóstolo Paulo teve uma experiência sobrenatural. Teve ou não teve? No caminho de Damasco, quem foi que apareceu para ele? Foi Jesus. Jesus chamou ele ou não chamou? Jesus chamou ele para a obra. Oh, glória. Jesus ainda falou com um dos seus servos, dizendo: vai até ele, não tem medo dele não, porque ele é vaso escolhido para anunciar o meu nome. Ele vai sofrer por causa do meu nome. Sabe para onde é que o apóstolo Paulo vai? É só você ler Gálatas capítulo 1. O apóstolo Paulo vai dizer para onde é que ele vai. Ele diz que depois da sua experiência com Deus, ele vai para o deserto da Arábia, ele vai para Damasco, e ele fica 3 anos no anonimato. Diga comigo: 3 anos no anonimato. Tem gente, diácono Gustavo, que acha que o apóstolo Paulo teve a visão, ficou cego ali, e logo depois começou a pregar e plantar a igreja. 3 anos no anonimato, no deserto e também em Damasco. 3 anos depois é que ele vai a Jerusalém, passa 15 dias com Pedro e com Tiago, aprendendo, estudando, ouvindo os conselhos, as orientações. Aí ele já começou a plantar a igreja? Não. Aí ele vai para a sua terra natal, para Tarsus, que ficava na região da Cilícia, e ele passa muito tempo ali, na região da Síria também. E alguns anos depois, Barnabé vai lá e busca ele e leva para Antioquia. Gálatas capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém. Sabe qual foi o primeiro cargo, irmão Welly, de Paulo na igreja? Qual foi o primeiro cargo de Paulo na igreja? Foi carregar a carga, irmãos. Você não sabia disso não? É só você ler Atos capítulo 11. O primeiro cargo que o apóstolo Paulo teve na igreja foi carregar a carga. Os anciãos, Atos capítulo 11, versículo de número 30. Os anciãos da igreja de Antioquia reuniram e escolheram 2 crentes para levar doações, irmão Jonathan, cesta básica para os crentes que estavam na crise lá em Jerusalém, porque o profeta Ágabo profetizou uma fome muito grande. É comprovado da história. Na época do imperador Tibério Cláudio, aconteceu uma grande crise, uma grande seca. Aí os anciãos reuniram as cargas, os donativos, as cestas básicas, e Barnabé e Paulo aparecem de novo levando as cargas para Jerusalém, para ajudar o povo que estava faminto. Outro dia eu orei aqui por um rapaz se reconciliando. No outro dia ele me ligou e disse: eu sou pastor, eu larguei a minha mulher em Goiânia e vim aqui para Tucumã. Aí eu estava desviado e o senhor orou por mim, eu me reconciliei. E aí, como é que faz? Aí ficou falando assim: e aí? E eu disse: e aí o que, meu irmão? Ele disse: e aí, quando é que você vai reconhecer? Irmão, no outro dia. Eu disse: irmão, tu estava desviado ontem, largou tua mulher para trás e quer ser reconhecido como pastor na igreja. Ele disse: não, o senhor me diga logo, que eu preciso saber. Aí desligou o telefone, me pressionando. Aí ele continuou indo para o culto, desconfiado e com a cara ruim comigo. 3 dias de crente, já estava se rebelando. Uma semana depois ele me ligou e disse assim: estou recebendo proposta de outras igrejas. E aí? Eu disse: e aí o que, meu irmão?
Ele disse: me diga se o senhor vai reconhecer eu como pastor ou não. Eu falei: na nossa igreja, querido, os critérios são outros. Não é do jeito que o senhor está pensando. Se o senhor recebeu propostas e deseja aceitá-las, que Deus te abençoe, vá em paz. Irmão, ele não ficou muito alegre comigo não. E ele desapareceu, nunca mais apareceu na igreja. São pessoas que não conhecem a palavra. Alguém falou alguma coisa, talvez foi até Deus mesmo, irmão, que chamou. Mas a experiência sobrenatural não anula o preparo. 14 anos depois, o primeiro cargo de Paulo na igreja, carregador de carga. Amém? Pergunta para o crente que está do teu lado, diga assim: tu tem coragem de aceitar esse cargo aqui na igreja? Tem irmão que é a maior luta para ajudar a gente colocar aqui uma areia para dentro, para o canteiro de obras, colocar tijolo para dentro. O apóstolo Paulo, primeiro cargo, carregador de carga, 14 anos de crente no anonimato. Quando ele volta de Jerusalém, oh glória a Deus, aí ele continua sendo ensinado pela igreja de Antioquia. Quando nós chegamos em Atos capítulo 13, aí Paulo não é mais um carregador de carga. A Bíblia já apresenta ele na lista dos profetas e doutores. Oh bendito seja Deus para sempre. E os crentes orando e jejuando, o Espírito Santo falou: apartai-me para a obra que eu tenho chamado Barnabé e Paulo. E ali eles partem para a obra missionária. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Você foi chamado, Deus te chamou, mas Ele também quer que você se prepare, porque Ele tem um grande desafio para a tua vida nesta terra. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Oh glória a Deus. Oh bendito seja Deus para sempre. Quem é que se opõe ao estudo da teologia? Eu não vou citar aqui grupos humanos. Eu poderia escalar, elencar, mas eu quero ir assim na fonte da coisa, na raiz do problema. Quem se opõe ao estudo da palavra de Deus, o estudo sistemático, teologia, quem se opõe é o inimigo das nossas almas, o diabo. Ele é o maior oponente do estudo sistemático. Ele não quer que a igreja estude. Diga comigo: Satanás não quer que a igreja estude a palavra. Um crente que não lê a palavra de Deus, ele é enganado. Ele é enganado pela falsa doutrina do testemunho de Jeová. Ele é enganado pela falsa doutrina do adventismo. Ele é enganado pela falsa doutrina da igreja da unificação, do reverendo Moon. Ele é enganado pelas seitas, pelas heresias deste mundo. E o diabo é o maior interessado que você não estude. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus com D minúsculo, Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo não tem interesse de cegar os teus olhos físicos. Tem muito crente cego, que a sua cegueira foi um presente de Deus. Depois de cego, aí que ele ficou mais santo. O diabo não tem interesse que você seja cego fisicamente, dos seus olhos naturais. O interesse do diabo é que o homem seja cego de entendimento. O interesse do diabo é que a mulher seja cega de entendimento. Porque alguém cego de entendimento gera prejuízo aonde está, gera prejuízo na família, gera prejuízo na igreja, prejuízo no ministério, prejuízo no vocal. O diabo é especialista em cegar entendimentos. É por isso que nós devemos ter fogo no coração e teologia na cabeça, a Bíblia na cabeça, a tocha da palavra acesa na cabeça, afugentando as trevas. Porque um crente da mente iluminada, ele tem poder e graça de Deus para repreender as hostes infernais pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você que está aqui, para você que nos acompanha, eu quero dizer para os meus irmãos: não se oponha ao estudo da palavra de Deus. Às vezes você não vai com a ideia da liderança, às vezes alguém: mas por que o pastor tem essa ideia? Se na teologia, talvez você mira no pastor e acerte em Deus.
porque Deus é o maior interessado. Jeremias capítulo 3, versículo 15, está escrito, o próprio Deus falando: dar-vos-ei pastores, que vos apacentem com ciência e entendimento. Oh, glória a Deus! A ciência e o entendimento, irmão, o conhecimento que um pastor ensina na igreja, não é vontade própria do pastor, é ideia do Deus dos céus, que levantou esse líder, levantou esse pastor e deu à igreja. Jeremias 3:15, confirme na sua Bíblia: dar-vos-ei pastores, que vos apacentem com ciência e entendimento. Então tenha muito cuidado, talvez você mira no pastor e está acertando em Deus. O inimigo das nossas almas não quer que você conheça a palavra de Deus. Então leia a palavra do Senhor com humildade, com espírito de oração. Coisa boa é você ler a palavra de Deus. De onde você está, se você lê a palavra de Deus, o autor está com você ali. Ele está do teu lado, lhe assistindo, lhe dando força, lhe dando ânimo. Na palavra de Deus nós encontramos a paz, encontramos a calmaria no meio das tempestades. Na palavra de Deus nós encontramos o direcionamento, a iluminação. É por isso que o inimigo não quer que a gente estude a palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Eu finalizo essa primeira plenária. O nosso propósito aqui é deixar você com vontade de aprender mais. Isso aqui é apenas uma fração muito ínfima, insignificante. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, versos 33, 34, 35 e 36, e ele diz: ó profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus juízos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem lhe deu primeiro para que dele seja recompensado? Aí ele termina dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, 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 pois a ele eternamente. Amém. A minha oração é que Deus renove no coração do seu povo desejo, amor pela palavra, fome pela palavra de Deus. Para finalizar, na teologia, os estudiosos trabalham apresentando as evidências da existência de Deus. Se você for para a Bíblia Sagrada, não é uma preocupação da Bíblia, irmão Tiago Ferreira, está explicando a existência de Deus. Irmã Ana Tavares, não é uma preocupação de Deus, da Bíblia está explicando, mostrando evidências que Deus existe. A Bíblia já começa em Gênesis 1:1, mostrando Deus como o maior ser, como o maior protagonista, e não explica de onde veio, quem fez ele, quem é maior que ele. Não, ele é apresentado como um ser autoexistente, que existe desde sempre, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia trata quem não acredita em Deus como nécio, está lá no livro dos Salmos, Salmo de número 14, versículo 1, aquele que diz que não há Deus é apresentado nesse texto, Salmo 14, versículo 1, como nécio. No Salmo de número 10, versículo de número 4, a Bíblia diz que o ímpio não investiga, e as cogitações do seu coração é dizer não há Deus. No estudo da palavra, é aberta a nossa mente, para nos aproximarmos desse ser, que os incrédulos tentam provar que ele não existe, irmão Jefferson Bruno, mas cada vez que caminham em busca de provar que ele não existe, mais eles encontram evidências da existência desse Deus poderoso, grande, Senhor dos senhores. E eu vou citar aqui, resumidamente, algumas evidências. Primeiro, a própria crença universal na existência de um ser superior é uma prova que Deus existe. Deus não é uma ideia fabricada pelos europeus. Quando os europeus chegaram na América do Sul, irmãos,
Eles não trouxeram o conceito de Deus. O conceito de Deus já estava aqui, nos povos originários que habitavam a América do Sul. Quando se chegaram nas ilhas da Oceania, nos bárbaros da Austrália, da Nova Zelândia, não levaram Deus nos navios, o conceito de Deus. Lá eles já tinham os seus rituais e reconheciam que havia um ser superior. A ideia de Deus não foi criada dentro de uma universidade. O ser humano nasce, ele pode ser isolado numa ilha, mas ele vai olhar para a cachoeira, ele vai olhar para a lua, ele vai olhar para a maré, e ele vai saber na sua mente que existe um ser superior, que arquitetou todas as coisas. É a crença universal na existência de Deus. Outra evidência que Deus existe é a própria revelação geral, que eu já acabei apresentando aqui no primeiro tópico. Salmo de número 19, a Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Lá onde não existe Bíblia, aonde não existe igreja, aonde não existe pastor, onde não existe pregador, aonde não existe missionário nem missionária, lá os selvagens, os indígenas, seja lá quem for, eles desenvolvem a ideia de Deus, olhando para a natureza, olhando para o movimento dos astros, para o canto do pássaro, para o balançar das árvores por um suave vento. Eles sabem que existe um Criador criterioso, criativo. Oh, bendito seja Deus para sempre. Quem pode adorá-lo nesta noite? Quem pode adorá-lo esta noite? Quem aqui já ouviu falar em consciência? Quem aqui tem consciência? Levante a mão. A consciência, irmão, é um dispositivo moral dentro de todo ser humano, do rico, do pobre, do intelectual, do indouto. Todo mundo tem consciência. Quando faz alguma coisa, não precisa ser de dentro de uma igreja. O camarada, quando comete um erro na vida, ele é cobrado na sua consciência, lá onde ele está, escondido, mas a sua consciência ele aciona. E o que é a consciência, irmãos? É um dispositivo moral colocado por Deus. É uma lei moral, está lá em Romanos capítulo de número 1, uma lei moral presente na mente de todo ser humano, do europeu, do americano, do asiático, do africano. Todos os seres humanos da terra possuem esse dispositivo moral chamado consciência. Outra evidência que Deus existe é o design inteligente. O nosso corpo, irmãos, tem um design inteligente. Tudo que tem no teu corpo tem um propósito. Tu és uma máquina perfeita. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tu és uma máquina perfeita. E está até bonito hoje. Oh, aleluia. Quem pode dar glória a Deus com a conversa dessa? Oh, bendito seja Deus para sempre. Design inteligente. E os dois últimos tópicos que comprovam a existência de Deus na terra é a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, o livro indestrutível de Deus, o livro perseguido, o livro mais queimado, mais destruído da história, mas é o livro indestrutível na terra. Ninguém destrói a Bíblia Sagrada, ela continua atravessando gerações. É a revelação especial de Deus para o crente fiel. E Jesus Cristo, que veio a esta terra, é o Emanuel, que Isaías profetizou dizendo: e a virgem conceberá e dará luz ao menino, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E Jesus Cristo, que veio e dividiu a história, impactou a história. Ninguém consegue deter o avanço dos seus ensinos. Ele não escreveu uma página de papel nesta terra, mas aquilo que ele escreveu em nossos corações, pela operação do Espírito Santo, nem o diabo e o inferno inteiro consegue apagar, porque foi escrito com letras de sangue, aonde estão aqueles que foram alcançados pela graça, por Jesus, pelo perdão. Ó meu filho, ó filha de Deus, levante a sua mão, toque o coração de Deus nesta noite com a tua fé, com o teu louvor, e ofereça o melhor glória que você trouxe.
ao Senhor nosso Deus nesta noite. Amém ou não amém? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer aí pelo menos para 2 crentes. Diga aí pelo menos para 2 crentes. Depois do agosto teológico, tu vai ser um crente mais avivado ainda. Oh, aleluia. Porque a palavra de Deus nos aviva. A palavra de Deus nos aviva. Bendito seja Deus para sempre. E nesse momento de conclusão desta primeira plenária, nós vamos cantar, nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos declarar: todo ser que vive, louve ao nome do Senhor Jesus. Vamos cantar. Glória a Deus, oremos ao Senhor. Pai amado, Pai santo, obrigado, Deus. O sentimento, meu Senhor, nessa noite é de gratidão por tudo, Pai, que temos aprendido, Senhor, neste santo lugar. Aprendido, meu Deus, sobre a Tua palavra, sobre a teologia, meu Deus, e nós temos um pedido a Te fazer, ó Pai. Nos ajude a entender ainda mais, ó Pai, para que possamos ser, ó meu Pai amado, mais santos, mais fiéis, ó Pai, para que possamos verdadeiramente, meu Deus, ser servos de Ti. Pai amado, Pai santo, eu Te peço, meu Senhor, desperta aqueles que dormem, meu Deus, aviva aqueles, ó Pai, que estão aqui esta noite, meu Deus, em busca, meu Pai, de mais de Ti. Pai amado, neste momento eu quero Te pedir, Senhor, oração, ó Pai, nessa oração, a cura divina, meu Senhor, para aqueles, ó Pai, que estão precisando, Pai, de uma resposta, meu Senhor, nessa área, Pai, das curas divinas. Traga cura para o corpo, cura para a alma, meu Pai amado, cura de toda ansiedade, de toda depressão, e que o Senhor possa, meu Deus, manifestar para a honra e glória do Teu santo nome, meu Senhor. Pai amado, abra as portas para os Teus filhos e os guarda debaixo do sangue poderoso de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a preciosa consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam: cumprimente alguém antes de ir para casa. Deus abençoe.